Oi, eu me chamo Ana e hoje é dia 21 de fevereiro de 2016, que é um dia reconhecido pela Unesco como o Dia Internacional da Língua Materna. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse dia e um pouco mais sobre um tema que é pouco conhecido dos brasileiros, mas que é um tema muito importante e muito valorizado, muito discutido no mundo moderno, que é a discriminação linguística. Bem, como começou, o que é esse dia da língua materna? Essa história remete a 1947, quando uma região da Índia passou a ser parte do Paquistão. E havia muito conflito entre a população dessa região da Índia, que falava Bengali, e a população do Paquistão, que morava lá, e uma população de lá também, que era elite, que falava Urdu. Eram duas línguas diferentes. E o governo do Paquistão resolveu definir como língua oficial daquela região somente o Urdu. Só que isso não deixou feliz a maior parte da população que falava o Bengali. E por isso, em 1952, alguns estudantes da Universidade de Dhaka fizeram um protesto para poder utilizar a língua materna dele, Bengali. E muitos acabaram mortos. Em solidariedade a esses estudantes, a Unesco reconheceu esse dia como o Dia Internacional da Língua Materna, porque eles morreram pelo direito de falar a língua materna. Bem, esse problema que aconteceu no Paquistão é um problema que se repete através do tempo em vários lugares, não só lá. E é pouco conhecido pelo brasileiro porque, apesar da gente ser uma nação com tanta diversidade racial, com tanta origem, a gente tem gente que vieram de vários países para cá. A gente é uma nação que infelizmente tem muita pouca diversidade linguística, porque os nossos índios que falavam suas línguas foram devastados, basicamente. Os portugueses tiveram uma colonização muito devastadora, eles mataram muitos índios, e a população indígena atualmente é relativamente muito pequena em comparação à população mundial ou à população brasileira, e não consegue ter uma representatividade. A língua deles não consegue ter uma certa representatividade na nossa sociedade, infelizmente, né? Porque a gente poderia conhecer muito mais da cultura deles, dos índios, se a gente não tivesse devastado, né? Os africanos, eles também não conseguiram trazer a língua deles porque eles eram colocados várias etnias de africanos misturados na senzala, e eles não podiam falar a língua deles. Eles tinham que falar a partir da segunda geração, eles só falavam português com os donos e etc. E as imigrações europeias, italiana, alemã, japonesa, japonês não é europeu, mas tudo bem, que foram as principais imigrações do Brasil, também tiveram seus problemas com relação à língua. Em São Paulo, o italiano era a língua mais falada nas ruas até a Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial tanto o italiano quanto o alemão quanto o japonês foram proibidos no Brasil, e essas línguas, a porcentagem de pessoas que a falavam diminuiu bastante. Então, nós não temos muita diversidade linguística no nosso país, e o português acaba sendo a língua que domina. Mas isso não é verdade para muitos países, inclusive os nossos vizinhos, Paraguai, Bolívia, Peru. Eles têm uma população indígena significante. No Peru, eles têm uma população de Quechua muito grande, de pessoas que falam Quechua. Na Bolívia, de Aymara, que é a maior população lá. E eu me lembro uma vez que eu estava participando de uma conferência com vários jovens da América Latina, e nessa conferência, que era sobre política, perguntaram: cite somente um preconceito, uma discriminação
que você acha que é mais latente, é mais importante no seu país. E um rapaz da Bolívia foi o primeiro a falar. Ele disse assim: o principal preconceito no meu país é que o governo não dá a atenção requerida às línguas indígenas. Apesar de muitas línguas indígenas na Bolívia serem línguas oficiais, porque Evo Morales é um presidente indígena, e isso evoluiu muito quando ele quando ele chegou ao poder, que até hoje em dia é uma nação plurinacional. Eu acho que alguém queria entrar, que até hoje é uma nação plurinacional, mas as línguas indígenas não são estudadas na escola. Na escola eles têm que falar espanhol, eles não estudam em Quechua, não estudam em Amairá, e ele disse que isso era um grande problema. Nas escolas eles valorizavam mais o ensino de inglês do que o ensino dessas línguas, que para eles é muito importante, e conhecer a língua deles, a cultura deles, estudar a cultura deles mais aprofundadamente e poder falar a língua deles na escola. Mas ele disse que isso era o que mais incomodava ele. Ele disse que não queria aprender inglês, ele queria aprender a língua do povo dele. E logo quando ele falou isso, um rapaz do Chile, que era de uma etnia chamada Mapuche, que é a maior etnia do Chile, indígena, falou que também ele via esse problema no Chile, porque a etnia dele tinha mais de 1 milhão de pessoas e não existia nada nas escolas para ensinar o Mapuche. Eles não podiam estudar em Mapuche, eles tinham que estudar espanhol, e o pai dele falava para ele que ele só poderia conhecer a religião dele, as crenças, os costumes em Mapuche, porque o espanhol não conseguia expressar tudo que a língua deles conseguia expressar. Então, é um problema latente na juventude de hoje da América Latina, e infelizmente o problema não é de hoje. Eu posso citar milhares de exemplos de discriminação contra a língua materna das pessoas, de países ou nações que são mais importantes e que tentam colocar a sua língua para as pessoas. Foi isso que motivou, por exemplo, um jovem chamado Lázaro Luiz Zamenhof a criar uma língua chamada Esperanto, porque ele morava na Polônia, que era parte do Império Russo, isso no final do século XIX, para vocês verem que não é um problema recente. E lá ele falava Yiddish também, porque ele era judeu. Yiddish é uma língua falada pelos judeus do norte da Europa, e lá se falava polonês entre as pessoas, mas tinha que se falar russo com os oficiais. E dizem que a motivação dele para criar essa língua foi quando ele viu o velhinho apanhar de um oficial, um soldado russo, porque não falava russo. Então, ele criou essa língua com o objetivo de cada povo, cada nação manter a sua língua entre si. Os poloneses falam polonês, os italianos falam italiano, os portugueses falam português, mas quando eles vão comunicar com pessoas de outras nações, eles falarem uma língua em comum, que seria Esperanto. E essa língua, ela é muito diferente de falar uma língua como o inglês, porque ela não representa a dominação de uma nação sobre outras, é uma língua neutra. E o dia da língua materna é um dia muito importante para o mundo, para lembrar dessas histórias e para mostrar o quão a diversidade linguística é importante, e também lembrar o quão importante é preservar diversas culturas e nações. É basicamente isso que eu queria falar, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, também se inscrever no canal, que eu vou postando alguns novos vídeos sobre o tema e outros temas que vocês quiserem, de vez em quando, não sempre, mas tudo bem. Basicamente é isso, tchau!